Paz do Senhor Jesus, boa noite. Pode se assentar, por favor? Primeiro quero agradecer os irmãos, o convite. O Johnny me convidou para estar aqui juntamente com vocês. Parabenizar os pais, a família, no qual eu também me sinto parabenizado aí, porque sou pai. E compartilhar da palavra do Senhor com vocês, conosco. As palavras já foram tão sábias nessa noite, né? Vimos aí trecho do filme Os Corajosos, um filme que já foi indicado aqui, mas eu falo para você, já vi esse filme, é muito bom, e você vai adquirir um conhecimento, uma posição maior. A Bíblia nos diz, irmãos, que o povo de Deus, o povo do Senhor, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. É interessante isso, porque ele está falando referente ao povo de Deus, ao povo que está na igreja, e muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de meditar na palavra, de tomar um tempo na palavra do Senhor, há situações em sua vida que ele poderia evitar, concernente à sua família, ao seu lar, decisões que ele tomou, que vão influenciar para ele não ser bem-sucedido, ou bem-sucedido, em conformidade com as suas decisões. Quando nós falamos de pais e filhos, a Bíblia nos traz uma responsabilidade muito grande concernente aos pais ou à família, no modo assim do casal, né? O esposo e a esposa, porque na realidade os dois são um no Senhor. É óbvio que toda a Bíblia mostra-nos o Velho e o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinando que é uma responsabilidade sobre o sacerdote do lar, sobre o homem na família. E quando o homem ele deixa de tomar essa posição diante de Deus, diante da palavra do Senhor, vai sofrer, a família vai sofrer influência de alguma área na sua vida, ela vai ser afetada. E hoje o que nós vemos eu sou pastor há 21 anos que eu estou dirigindo a igreja, tenho meu filho aí de 26 anos que está comigo ali, tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho visto que eu tenho acertado o alvo, que vai ser o texto que nós vamos ler nessa noite. Me deixa muito honrado, muito feliz com tudo que ele escolheu para a vida dele, casamento, profissão, aí é bombeiro, ajudando pessoas, salvando vidas. Então, tudo tem um caminhar, tudo tem um plantar, tudo tem um momento de decisão, de influência na nossa vida como pais. E a mulher como um suporte dentro do lar. A mulher, irmãos, ela tem, à luz da Bíblia, a função da mulher é nobre, a função da mulher é muito grande dentro do lar. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho que suportar tal coisa. A mulher fala assim, eu tenho que suportar isso, eu tenho que suportar. Suporte, na realidade, é um apoio. Inclusive, no inglês, é support, é apoio, onde se apoia. Então, para vocês terem uma ideia, esse microfone, ele é colocado, ele é tirado daqui, ele precisa de um apoio para ele estar posicionado. E assim é a vida do homem. Se ele não tiver um apoio, um sustento dentro do seu lar, a sua esposa vai desmoronar, o lar vai desmoronar, porque a Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, o que faz? Destrói com as suas mãos. E na realidade nós homens, nós sabemos a importância e o quanto a mulher sábia, ela sabe edificar, sabe conduzir o seu lar. Eu lembro-me que eu tenho formação militar, cheguei lá no quartel, estava trabalhando lá na minha seção, e um comandante muito extrovertido que passou por a gente lá, um coronel, mas sempre, nunca, família, muito sério nas coisas, mas ele tinha um modo todo extrovertido de lidar com seus comandados, com todo mundo. E um dia ele estava lá perto da minha seção lá, e alguém chamou ele lá de cima da escada. Ô comandante, o pescoço está no telefone. Daí ele pegou e falou, tá, fala para ela que eu já ligo já. Daí eu falei assim, o que será que é o pescoço? Daí fui até ele, falou, comandante, quem que é o pescoço? Ele falou assim, pescoço é a minha mulher, rapaz, eu sou a cabeça em casa. Mas ela, o pescoço leva a cabeça para onde quer. Então, na realidade,
Se a mulher sabe, ela sabe conduzir a casa. O homem é o cabeça, mas a mulher sabe, ela é o pescoço, ela conduz, ela sabe como levar a coisa dentro do lar, sábia. E a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Então o que eu vou estar tratando com vocês diz respeito ao casal. Consciente o homem da sua posição. Uma noite em que nós falamos a respeito dos pais, que o pai é o sacerdote, o dia dos pais, esse dia nobre para os pais, dedicado aos pais, mas que nos traz grande responsabilidade. Nós vimos aí alguns textos falando a respeito da responsabilidade, daquilo que nós devemos ser. Na realidade, nós temos que ver que nós, como homens, nós temos que acertar o nosso alvo na criação dos nossos filhos, na estruturação da nossa família. E as decisões que nós tomamos todo dia vai influenciar. Isaac Newton, em inglês, médico, ele é filósofo, físico, matemático. Ele diz o seguinte, uma das frases célebres dele diz assim: se eu consigo enxergar longe, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Se eu conseguir olhar longe, se a minha visão foi longe na minha vida, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Que o teu filho e a tua filha consiga enxergar longe, ter uma visão ampla, e que ele possa olhar para a tua vida, olhar lá no futuro para a tua vida e falar assim: eu estive sobre os ombros de gigantes, meu pai foi um gigante, alguém que me influenciou, alguém que me deu direção daquilo que é a palavra de Deus. Não tem outro meio. Eu estou aqui para dizer para você, à luz da Bíblia, à luz de alguém que já viveu um pouquinho, já viu pessoas rebeldes, filhos rebeldes, homens que não observaram a palavra de Deus na direção da sua família, esposas que não foram sábias, e referências daqueles que observaram a palavra de Deus. Não tem outro caminho para nós sermos felizes, para nós sermos abençoados, para nós conseguirmos conquistar os nossos alvos e os nossos objetivos, à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Quero que você abra a tua Bíblia, por favor, lá no Salmo, o Salmo de número 127. Pretendo ser breve, viu? Já vou falar aqui que deixar vocês bem tranquilos, que pretendo ser breve, mas quero ser objetivo nesta palavra para os pais. Vamos lá o discorrer desse Salmo. A segurança, olha bem, segurança, prosperidade, fecundidade vem só de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está falando aqui nesse salmo, nesse versículo de número 1? Está falando de produção e de segurança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que esse salmo, nesse versículo específico, está nos dizendo? Que a nossa visão central tem que ser o Senhor. Que nós temos que ser sábios à luz daquilo que está escrito. Hoje o que nós vemos? Pais correndo, querendo dar o melhor para os seus filhos em termos de bens materiais. Deixar uma herança, deixar um legado para os seus filhos, mas o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não são bens materiais, mas sim o tempo que nós possamos estar com ele, que você e eu podemos estar com ele. Muitos irmãos têm trocado os valores da sua vida, e a partir do momento que o homem, qualquer um de nós, trocamos os valores que são essenciais para a nossa vida, nós vamos nos dar mal. Ele está dizendo aqui: não adianta trabalhar, querer edificar, se o Senhor não edificar. Concernente à construção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que nós temos que ter o foco central da nossa vida? Deus. O foco central, o exemplo da nossa vida como pais é Deus. Mostrar isso na vida dos nossos filhos. Correr para lá e para cá, sem uma direção, sem planejamento na sua vida. Eu vou trabalhar, levanta de manhã, vai dormir tarde, eu sei o que trabalhar, mas está esquecendo de algo que é primordial: o tempo com a sua família.
Inútil vos será levantar de madrugada. É inútil isso. O texto da Bíblia está dizendo, e é a pura verdade, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados o sono. O que ele está falando? Que nós devemos ter uma vida equilibrada, uma vida temperada, uma vida onde os aspectos têm que estar dentro da nossa vida, e vários aspectos têm que estar dentro da nossa vida e nós cumprimos. A Bíblia nos ensina, Deus ensina, que primeiramente é Deus. Busca o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu sentimento. Esse é o maior dos mandamentos, nós temos isso, é buscar o Senhor. Mas quando nós invertemos os valores e trocamos Deus por qualquer outra coisa, qualquer que seja, nós estamos dando esse exemplo para os nossos filhos. E eles serão influenciados com isso na vida deles. Se o Senhor não edificar, eu posso trabalhar no tempo adequado que eu tenho que trabalhar, mas a honra continua sendo do Senhor. O teu filho tem que ver aqui as conquistas que você tem na vida, nas bênçãos que o Senhor te proporciona, é Ele que te dá. Não é a conquista tua, não é pelo seu esforço, não é porque você levanta de manhã, vai dormir tarde. Aliás, o texto é o Senhor teu Deus, busca o Senhor teu Deus. Quando nós fugimos disso, em segundo lugar, eu vou falar de cinco situações que nós precisamos ter na nossa vida. Primeiro, Deus, buscar Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, meu irmão, nós temos que ter isso, é família. A nossa família é importante. Em terceiro lugar, a igreja ou o trabalho. O teu coração está na igreja, mas muitas vezes você tem que trabalhar, mas o teu coração está na igreja. Qual é a tua vontade? O que você gostaria de fazer? Eu muitas vezes tive que sair e trabalhar no horário que era para mim estar no culto. Não era meu prazer estar no trabalho, era uma obrigação eu estar no trabalho. Meu coração, minha vontade era a igreja. Onde está a tua vontade? Onde está teu coração? Muitas vezes sim, pelas necessidades que você tem da vida, pela necessidade de você manter o teu lar. Então você, em algum aspecto, não que você vai afastar-se da igreja, mas você vai trabalhar e deixa de vir na igreja. Mas o Senhor conhece o teu coração, qual é a prioridade da tua vida. Então, em primeiro lugar, meu irmão, Deus. Em segundo lugar, família. Você não pode trocar os valores, inverter os valores na tua vida, amar mais o trabalho do que a tua família. Quantas pessoas ficam do trabalho até a hora, porque não criou um ambiente, ele não proporcionou, não buscou isso, não foi criado no seu lar, um ambiente adequado, um ambiente de felicidade para que ele possa estar ali. Então ele quer ocupar o seu espaço no trabalho, ele não tem prazer de estar na sua casa. Primeiramente Deus, família, seu coração na igreja, trabalho e depois, meu irmão, lazer. Quantas pessoas gostam de... Quer ver uma coisa? O teu filho, ele está olhando. Empresta dinheiro de um, empresta dinheiro de outro para viajar. É o que ele quer, viajar. Não tem, muito pouco se fala no trabalho, na igreja, nas responsabilidades, mas ele gosta de passear, está invertendo os valores. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. A Bíblia nos fala que Isaac, ele conheceu a Deus através da vida de Abraão, seu pai. O temor de Deus entrou na vida de Isaac por meio do seu pai. Quantas vezes você chorou segurando ali, dentro da igreja, o seu cálice, seus olhos cheios de lágrimas, olhando, glorificando a Deus naquele momento da Santa Ceia do Senhor, dando uma reverência àquilo. O teu filho está de lado, olhando ainda pequenininho, sem conhecer quem é Deus, mas ele está olhando para a tua vida, está vendo quem é esse Deus tão forte na vida do meu pai, que eu não vejo ele chorar por nada, eu não vejo ele por nada chorar, e aqui diante de Deus, diante do Senhor, ele está derramando as lágrimas. Isso é muito forte na vida dessa criança. Você está impactando a vida dela. Isso vai fazer parte da sua vida. Ele vai falar: quem é esse Deus? Como um dia Isaac falou a respeito de Abraão. Quem é esse Deus que eu quero conhecer, que eu quero que ele seja o Deus da minha vida? Quais são as prioridades que nós temos? Deus sobre todas as coisas, mas irmãos, tem algumas coisas que
que um homem pode fazer e que tem que ser tocado na nossa vida, assim, tocado mesmo, para que desperte em nós. Quantas vezes no horário do culto fica vendo uma televisão, um jogo de futebol do time que se gosta, e fica ali vidrado, esquece, e a criança fala para si, para o pai: pai, nós não vamos para o culto hoje. Muitas pessoas acham muito bonito quando uma criancinha de 4 anos pega na barra da saia da mãe e fala assim: mãe, vamos para a igreja? Nós vamos para a igreja? Pai, nós vamos para a igreja? Isso é bonito para uma família que ainda não conhece a Deus, que não tem uma intimidade com Deus, onde a criança, mas uma família onde o pai e a mãe são sacerdotes do lar, tem que partir deles servir a Deus. É uma responsabilidade deles mostrar o caminho. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: inculca do teu filho, Deus, a determinação de Deus para o povo de Israel: inculca no teu filho a palavra do Senhor, coloca como testais na sua cabeça, ou se andando pelo caminho, ao deitar fale com ele, ao se assentar à mesa, ao se levantar de manhã, fale da palavra de Deus, coloque na mente dos teus filhos, porque isso vai fazer todo um diferencial na vida dele. Isso vai fazer o seu filho estar captando tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você fala na tua caminhada. Muitas vezes, irmãos, homens aí dão mais valor a time de futebol, a coisa, e compra camiseta, e compra isso para o filho, está influenciando o filho a ser um torcedor fanático lá no futuro. E nós devemos ter cuidado até que ponto. Algum tempo atrás eu falei para o meu filho assim: ô filhão, tá numa conversa com ele, em casa, na família. Falei assim: filhão, você lembra quando eu comprei a camisa do Santos para você? Ele olhou assim para mim: você lembra quando eu comprei aquela camisa daquele torcedor, daquele jogador de futebol lá? Ele falou assim: aquela camiseta lá com o nome do jogador. Ele falou assim: ô pai, eu nunca me lembro que o senhor fez isso. Não, eu falei assim: sabe por quê? Porque eu nunca fiz isso. Falei assim: mas você lembra quando eu comprei a camisa do Rambo para você? Isso eu lembro, pai. Aquele sapatão que eu falei para você, que você desse um chute na parede, bico de aço que ia quebrar a parede. Ele falou: ô louco, pai, eu chutei até a parede mesmo com aquilo lá. Achei que ia quebrar, e era bom mesmo, pai, porque tinha ponta de aço mesmo. Você está influenciando na masculinidade do seu filho. Você está trabalhando, onde você trabalha na masculinidade do seu filho. Quando você vê ele colocando, ou a menina colocando uma roupa masculina: ai, que coisa linda, que gracinha. Ou o menino coloca um salto, que isso é comum uma criança dentro da casa fazer. Pega lá o salto da mãe, o menino: ai mãe, ai que coisa linda. Nunca fale isso, você está influenciando na masculinidade. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. Influenciamos na masculinidade. E quantos hoje dentro da igreja está acontecendo filhos, homens, meninos com trejeitos femininos? De onde vem isso? Ele nasceu dessa forma. Uma menina com trejeitos masculinos, ela não nasceu dessa forma. A menina é menina, tem que ser tratada como menina, paparicada, ela é menina. O menino não, ele tem que ser tratado como homem, jogador de futebol. Quantos pais incentivando o filho a ser? Amanhã depois ele vai estar nos estádios por aí, torcida organizada, no meio de pessoas terríveis. Sabe por quê? Onde começou essa situação? Ou trocando Deus. Estava lá na mesa com o Johnny, agora estava falando. Tem um pedreiro que trabalha comigo, e eu tive a graça de Deus de trazê-lo novamente ao Evangelho, depois de muito tempo desviado. E eu falo assim: irmãos, quem tem no seu currículo espiritual, deixa eu colocar aqui essa palavra entre parênteses aqui, trazer um desviado, firmar ele outra vez no caminho do Senhor, pode escrever isso aí no currículo espiritual, porque não é fácil. Não é fácil desviado voltar. Não é fácil, a Bíblia diz que não é. E ele diz assim que: pastor, eu voltei para a igreja, estava firme lá com Jesus, estava ouvindo a palavra de Deus, um amor muito grande, pastor, muito grande mesmo. Assim voltei, e ele contando para mim, e já faz anos que ele voltou. Já passou por aquela fase de, hoje está estruturado ali, é obreiro dentro da igreja. Ele falou: pastor, eu estava vendo, isso faz algum tempo, eu estava vendo, anos já, eu estava vendo lá o jogo do Corinthians na minha casa, e quando eu estava vendo ali, vibrando com aquela situação, final do jogo do Corinthians, onde ele foi campeão, não sei que ano que ele foi, não sei, campeão mundial, no meio daquele jogo,
Ele contando que o Espírito Santo falou assim para ele, nitidamente, ele no meio daquelas pessoas todas: você me ama, mas não me ama tanto quanto isso. Ele falou que ele foi tirado, a mente dele foi tirada daquele ambiente, ele se sentiu transportado daquele lugar, a mente dele foi transportada dali, ele falou, ele sentiu vergonha, as pessoas tudo falando com ele, ele não entendia mais nada do que as pessoas em volta estavam falando com ele, ele foi transportado a mente dele, ele falou, nunca mais na minha vida, pastor, eu amo a Deus, e ele com os lábios, ele é impossível alguém ser fanático e servir a Deus, e as coisas começam dessa forma, da importância, isso vai ser transferido para a vida do teu filho, isso vai ser transferido para a tua geração. Amarás o Senhor teu Deus, mostre para o teu filho. Quando você pegar o cálice, tenha reverência diante de Deus. Quando você pegar o cálice da Santa Ceia, glorifique a Deus perto do seu filho, na casa, mostre quem é Deus para a tua família. Isso vai fazer toda uma diferença na tua geração. Eis que os filhos, eu vou falar agora, rapidinho. Os filhos são herança do Senhor. O chefe de família, ele tem a função de promover, ele tem a função de dar provisão e tem que dar promoção para a sua família. Tá? Promover, previsão, que o Johnny já falou. Previsão, promoção e previsão. Previsão, promoção, previsão, promoção e proteção. Isso é sacerdote do lar. Não é aquele que fala assim, aqui quem manda sou eu. Aliás, deixa eu falar uma coisa, se você falou isso já para a tua família, para alguém, para a tua esposa, querendo ganhar força, esse não é o caminho. A partir do momento que você ou eu precisamos falar aqui quem manda sou eu, tem uma falha na vida dessa pessoa, porque ela não está sendo exemplo dentro do lar como deve ser. Porque a maior das nossas falas são os nossos exemplos. Aquilo que nós somos vai refletir. O modo de nós tratarmos o nosso filho, o modo de nós criarmos, o modo de nós tratarmos nossa esposa. Aliás, a líder de casais lá da igreja, ela diz o seguinte, no encontro de casais: a mulher tem que se sentir privilegiada da responsabilidade de ser do homem. É um privilégio para a mulher ela ser suporte. A responsabilidade do homem, a responsabilidade é dele de conquistar, de batalhar. Não que a mulher não possa ajudá-lo no trabalho, mas a proteção, o sustento, a provisão é dentro do lar, é dele, responsabilidade dele. Vocês estão entendendo que não é que a mulher não deva trabalhar, mas continua sendo responsabilidade do homem. E os filhos são herança do Senhor. E aqui o texto do versículo 4 diz assim: são como flechas na mão do valente, assim como os filhos da mocidade. Bem-aventurado, o versículo de número 5 diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serás confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Os filhos são herança do Senhor. Primeira coisa que você tem que entender: você está criando aquilo que não é teu, é do Senhor. São herança do Senhor que Ele te deu para você criar, é dele. Olha só que eu já vi pessoas dizendo assim, ó: eu cansei do meu filho, já orei, entreguei para o Senhor. Você está devolvendo algo que Ele te deu para você fazer. Eu cansei do meu filho, jogando responsabilidade. Deus fala assim: os filhos é herança minha, eu estou dando para você cuidar. E não adianta você fugir, nós fugirmos dessa responsabilidade que nós temos. Eu estou orando agora, já entreguei na mão de Deus. Você tem que continuar intercedendo por ele e investir na vida dele, e filho nunca se desiste. O texto diz aqui que são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem e a mulher que enche deles a sua aljava. A aljava é o local onde se coloca a flecha, a sacolinha onde se coloca a flecha atrás, nas costas. Ali é a aljava.
E o texto está dizendo assim: bem-aventurado o homem que enche aljava. Por isso o Johnny já está falando aí, né? Filho, já está falando. Bem-aventurado o homem que enche deles aljava, que tem muitos filhos. E diante da cultura aqui do texto, do povo de Israel, o filho era honroso, um pai que tivesse muitos filhos, era uma família abençoada. E aqui o texto diz assim que não seria confundido quando seus inimigos vierem à porta. É óbvio que aqueles que têm muitos filhos, jovem ali, tem filhos e tal, mas esse é o pai, ele vai envelhecer. E ele vai ficando mais fraquinho. Aquele que é alto vai dando até uma curvada tal. E o texto está dizendo assim que chega lá o inimigo na porta, chega e bate na porta, e vai ter a satisfação com o velhinho. A hora que, olha meu irmão, chega todos os filhos, aqueles grandalhões, tudo forte assim, e se coloca atrás do pai assim, e fala assim: o que você está falando aí, ó? O que o cara vai fazer? Some, meu. É isso que está dizendo aqui, ó. Será confundido quando seus inimigos vierem à porta, porque vai ter filhos para defender eles. Filho para defender o pai, filho para cuidar do pai. Isso é dentro da cultura aqui do povo de Israel. E se você cuidar dos seus filhos, você pode ter quantos você planejar ter, diante da vontade de Deus, diante daquilo que Deus tem para você. Mas planejamento familiar. Eu vou ter quantos Deus mandar. Deus do céu. Infelizmente, irmãos, eu conheço situações de pastores, conhecidos meus, que têm 8 filhos, todos eles largados, todos eles destruídos, todos. Não observou a palavra do Senhor. O texto diz assim, que são como o quê? Flecha, diga assim, flecha. Flechas na mão do valente. Sabe o que é flecha, meu irmão? Flecha tem um objetivo, acertar o alvo. Sim ou não? E eu estava estudando a respeito disso, não sei quem é que teve já a oportunidade de ler a respeito de arco e flecha. É um dos esportes mais difíceis de se acertar o alvo. Primeira coisa, quando você pega uma flecha, você tem que medir o peso dela. Você tem que ver se ela está adequada para você acertar o alvo, a distância que você vai ter para você acertar o alvo, a temperatura do ambiente, se está ventando para você fazer a compensação exata para você acertar o alvo. Se estiver ventando, você tem que atirar mais do lado que está vindo o vento. É um estudo muito aprofundado e muito treinamento para você atingir o alvo. Agora eu falo para você, por que Deus usa isso? São como flecha na mão do valente, para você acertar o alvo, meu irmão. Não é só ter ele, não já. Eu participei de conferencistas, pessoas que conhecem muito a área envolvendo drogas. Lá em Bragança teve um seminário a respeito disso, onde os maiores palestrantes do país estiveram lá, e eu tive a oportunidade de participar com todos eles. Foram vários dias. Todos eles são unânimes em dizer que a droga chega através, são muitos aspectos que foram tratados, mas a droga chega através das crianças, não por meio de um traficante, mas sim de um amigo e dentro da casa. Não pela mão do traficante, mas sim pela mão do amigo que traz para dentro da tua casa. Todos eles são unânimes em dizer isso. Acertar o alvo. Aqueles que têm seus filhos, o meu está lá, com 26 anos, aquele casado, tem um momento da nossa vida que nós passamos a responsabilidade. A responsabilidade, enquanto ele estava dentro do meu lar, era minha como sacerdote do lar. Quando ele foi para se casar, antes do casamento, eu falei assim: você entende que agora você está saindo sob a minha proteção espiritual? Não que eu vou deixar de orar por você, não que você vai perder o vínculo como filho, mas você está gerando uma outra família, que você está sendo sacerdote agora do teu lar, onde você vai ser exemplo para o teu filho. Foi a minha palavra para ele. Porque você está desvinculando sobre o aspecto espiritual, você está gerando uma outra família.
Então a minha responsabilidade com isso acabou nesse sentido. Quando ele casou, não quando ele ficou maior, 18 anos, não. No momento em que ele formou uma outra família. Então até ali eu tenho que ser exemplo, chamar atenção, eu tenho que estar em cima. Essa é a verdade. Normalmente as pessoas querem dar muito amor, 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 e esquecem que a vida não é só amor. Esquecem-se que não é um presente que o teu filho quer, é um exemplo, é um carinho. Quando ele está sozinho no quarto, filhão, você entrar, meu irmão, o adolescente está lá dentro do quarto, mexendo no computador, porta trancada, que você sabe o que ele está fazendo, não sabe o que está fazendo. Você tem que cuidar do seu filho. Passa o teu filho, muitas vezes o homem chega em casa, cumprimenta o negão, que é o cachorro, cumprimenta o negão, vem e pula no pescoço, negão, pretão, cachorrão, e a esposa está lá do lado, ele não olha para a esposa, não dá um beijo para a esposa, não cumprimenta o filho que está sentado no sofá, passa por ele como se fosse nada. Chegou cansado, meu irmão, você tem uma função dentro do teu lar. Eu lembro-me que escutei uma palestra e na vida a gente vai aprendendo. Amém? Que nós temos... Eu vou descer. Tudo bem se eu descer com o microfone? Sem problema? Nós temos funções. Nós temos funções na nossa vida. Eu e você, nós temos uma função no nosso trabalho. E nós temos o nosso chapéu. São vários chapéus que nós usamos. Vários chapéus. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho o meu chapéu da função que eu exerço. Quando eu estou na igreja, meu irmão, eu deixo aquela função do meu trabalho e coloco a minha função de pastor. Quando eu estou em casa, eu deixo a minha função, meu chapéu de pastor, e eu sou pai e esposo. E as pessoas confundem tudo isso. Na casa quer ser pastor, na igreja quer exercer a função da profissão dele. Eu era policial, trabalhava no batalhão, me afastei. Membro da igreja ligava para mim e falava assim: pastor, isso comum, irmãos, a igreja tem muita coisa. Meu marido bateu em mim, pastor. Eu falei: peraí, você está ligando 190 aqui no quartel, você está falando comigo como pastor ou como policial agora? Eu estou falando com você, pastor, como pastor. Então fala lá na igreja, porque se for como polícia eu tenho que mandar uma viatura aí na tua casa agora. São funções que nós exercemos na nossa vida. Dentro da igreja, deixava meu bonezinho lá de pastor. Nós temos que exercer isso dentro do nosso lar. Deixar aquilo que acontece no teu trabalho lá fora, vai resolver lá, meu irmão. Você não tem que trazer os problemas para a tua casa. O teu filho está esperando de você, porque você tem pastor, é difícil. Não estou falando que é fácil, mas você tem que exercitar. Nós temos que exercitar isso na nossa vida, entendermos isso, exercitar isso, porque o teu filho espera o que de você? Que você passe perto dele. Ele teve um dia lá que você não sabe quem é que tentou fazer a cabeça dele. Dê um abraço nele, que ele está olhando para a televisão lá, ó, longe, está despercebido. Se você chegou, você chega e mostra para ele que você chegou. Dá um abraço por trás dele, abalança o cabelo dele. Ô, cabelão, hein, filho bonito, eu te amo. E vai lá, cumprimenta a esposa. E, meu irmão, você abriu um espaço para você conversar com o teu filho. Você não se separou dele. Você não criou barreiras com o teu filho. Tem que se aproximar dele, se aproximar do teu filho, criar vínculos com o teu filho. Isso tudo, meu irmão, nós aprendemos na nossa caminhada, que eu estou passando com vocês. Um dia eu aprendi isso com um palestrante, isso foi muito importante na minha vida. Eu tive que exercitar. Não adianta você, o adolescente está lá, você quer que ele seja usado na igreja, e você exigir santidade dele absoluta, você vai afastar ele da igreja, você tem que tratar ele como adolescente. Por que eu tenho meu filho lá do meu lado até hoje? Porque eu tratei ele como adolescente. Eu tratei ele como filho, não como pastor. O pastor quer exigir de todo mundo santidade, santidade. Você vai tocar na igreja, ele sempre tocou 1 hora antes, 2, 3 horas antes, não olha para a televisão, passa longe da televisão, televisão desligada, blá, blá. Você está exigindo demais. Tem que ser a medida dele.
Não estou falando que é para você deixar ele ver tudo o que ele quer. Estou falando que é a medida. Nós temos que sabedoria, pedir direção de Deus para nós criarmos ponte e não muro. Tem pessoas que amam todo mundo, amam as pessoas lá fora, ama, mas a sua família está longe dele. E as pessoas de fora olham e falam assim: mas como o pastor, esse pregador é bom, como esse pastor é bom, como quando chega perto todo mundo vai abraçar, mas a esposa está do lado e fala: se soubesse o que é em casa, se soubesse o que é em casa. Eu acho que vocês já ouviram isso, mas é verdade. Desde que eu estudei no seminário, comecei a estudar no seminário, eu ouço isso da criança que chegou e falou assim: mamãe, vamos morar na igreja. Vocês já ouviram isso? Aí a mãe fala: por que morar na igreja, filho? Porque lá o papai é tão bonzinho. É morar na igreja porque lá o pai é bom. É demais. E do jeito que eu estou falando aqui hoje para vocês, quando meu filho está lá, eu gosto. Eu gosto de olhar, ver a reação dele. Porque é tão triste você falar algo que você não vive, meu irmão. Mas é tão bom eu chegar em casa, depois a Elisa dá um abraço no meio, porque isso sempre acontece depois que eu prego. A Elisa fala: que palavra aí? Você pode? E dá um abração. Pô, tem coisa melhor na vida? Meu filho fala assim: você é o exemplo, você é meu paizão, você é meu exemplo. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez, pelas duras que o Senhor me deu. Isso não tem gratificação maior. Mas as pessoas olhavam para mim, lá atrás, da família, falavam assim: o Donaldo é muito duro. A medida adequada. Duro nunca, meu irmão. A medida adequada. A medida adequada. A tua vida influencia o teu filho. Pais, a tua vida influencia o teu filho. Pais, em nome de Jesus, a tua vida influencia muito o teu filho. Qualquer situação nesta vida, eu estou encerrando. Qualquer situação nessa vida, teu filho está só olhando, que você tem que tomar uma decisão, que você vai ficar longe de Deus. Não tome-a. Afaste-se disso. Afaste-se. Mostra para o teu filho, para a tua família, que o Senhor é Deus na tua vida, que Ele é soberano na tua vida. O temor de Deus vai entrar no coração dele. Ele vai se tornar um filho, uma filha abençoada, temente a Deus pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou encerrando. Quero orar com vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender a colocar o nosso chapéu no lugar certo. Vamos orar. Eu vou passar a palavra para quem depois? Quero orar com vocês, pais, e orar por mim também. Curva sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso e eterno, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pela tua graça, pela tua maravilha. Eu te louvo, ó Deus, pelos pais, mães aqui nessa noite, pelos filhos, mas em especial para os pais, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, para ele ser o sacerdote verdadeiro, aquele sacerdote do Senhor dentro do seu lar, para dirigir o lar, dirigir a sua família, e que ele se aproprie hoje. Oh, aleluia! Eu quero que você tome posse disso na tua vida. Hoje começa algo novo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, pela tua decisão, por aquilo que você aprendeu, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Segura cada vida dessa nas tuas mãos. Segura, ó Pai, e dá, ó Pai, sabedoria. É o que eu lhe peço. O teu Santo Espírito agindo na vida da tua igreja, da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor.